Esse vídeo aqui vai ser uma leitura comentada, tá? Mas ele vai ser uma leitura comentada respondendo a uma dúvida de um aluno aqui da Allos, que é: o Jung tem ou não tem um método? Porque tem momentos da obra e comentadores que vão falar que ele tem um método, é um método dialético, e tem momentos da obra em que vai passar a impressão de que ele não tem. Então, a ideia vai ser tentar dar uma resposta o mais simples e objetiva que eu consigo, e eu não consigo muito, para essa pergunta. E aí, para dar essa resposta, a gente vai brincar um pouquinho aqui com o primeiro capítulo do Prática da Psicoterapia. Ok? Então, pra gente começar, eu vou começar aqui já do parágrafo 6º do livro. Então, deixa eu fazer uma introduçãozinha rápida do que aconteceu até esse momento. O Jung está basicamente apontando que nós temos um problema fundamental do ponto de vista epistêmico, da construção da ciência psicológica, porque pressupostos que são, do ponto de vista filosófico, antagônicos, eles são verdadeiros simultaneamente, ou seja, quando aplicados, ambos dão resultado clínico. E aí o que o Jung está falando é que, em certa medida, a gente precisa, num nível, respeitar estes pressupostos, porque eles são dotados de certa validade. Ou seja, ele não está invalidando os autores que vieram antes dele, as escolas que vieram antes dele, mas ao mesmo tempo, ele está considerando que existe um certo tipo de paciente, existem casos difíceis o suficiente para que a gente não consegue dar conta com teoria, que as nossas teorias elas são falhas para a apreensão da complexidade da alma humana. Então, o trecho que a gente vai ver, e para a gente entender se ele tem um método ou não, a gente vai ter que jogar entre dois polos dessa antinomia. Por um lado, é válido e dá resultado o que os sistemas doutrinários, como do Freud, do Adler, que vieram antes do Jung, mas também os que vieram depois. É válido o que eles estão fazendo, mas por outro, existem determinados pacientes desgraçados em que a teoria não dá conta. E aí a gente precisa de um outro método. Enfim, essa é a introduçãozinha que vocês precisam. Vamos aqui do parágrafo 6º e vou fazer uma bricolagem aqui de texto para tentar responder. É uma leitura comentada o vídeo. Então vamos lá. Como explicamos na introdução, a parte individual é única e imprevisível, e não interpretável. O terapeuta deve renunciar, neste caso, a todos os seus pressupostos e técnicas e limitar-se a um processo puramente dialético. Isto é, evitar todos os métodos. Então, vamos entender isso daqui, porque apesar de parecer super simples o que ele falou, tem camadas. A primeira coisa é, a parte individual é única e imprevisível. Como assim a parte individual? Quando a gente está observando um determinado sujeito, existem aspectos desse sujeito que são aspectos coletivos. Então, por exemplo, existe a relação específica do meu paciente com a mãe dele, mas existe uma determinada construção coletiva que é o relacionamento com a mãe. Essa construção coletiva, ela é repleta de cores e matizes, mas existe um determinado fio, um limiar de proximidade entre essas experiências. É por isso que a gente consegue nomear isso como sendo relacionamento com a mãe. A mesma coisa o amor. Todo mundo experiencia o amor de forma profundamente diferente, mas as experiências humanas elas são semelhantes o suficiente para a gente conseguir nomear. Afinal de contas, existem elefantes. Mas enfim, então o que ele está falando é que quando eu estou estudando qualquer coisa a partir de um método científico, eu só posso estudar aspectos coletivos. Isso é o que está implícito nesse trecho. E isso é muito fundamental de entender enquanto crítica à construção do conhecimento em todas as ciências. Se existem aspectos individuais e aspectos coletivos, sempre que eu estou produzindo ciência, eu estou tocando em aspectos coletivos, jamais em aspectos individuais. Porque para produzir uma ciência, eu preciso comparar vários pacientes que eu estou atendendo, vários fenômenos que eu estou observando. Eu preciso produzir elefantes, ao invés de criaturas quadrúpedes que são multiplicidades. Eu preciso de conceitos. Eu preciso trabalhar com determinados conceitos, e o conceito nada mais é do que a linguagem violando o fenômeno. A linguagem esticando e comprimindo o fenômeno para eles ficarem mais ou menos do mesmo tamanho e serem tomados por semelhantes. Então, sei que ainda estou no inicinho do primeiro parágrafo, mas esse é um raciocínio que não é tão simples, ele não é tão trivial. Elefantes? Não, assiste o outro vídeo, assim, que é
Os vídeos, né, eles são integrados, a ideia é brincar um pouquinho com isso, né? Mas essa é uma citação do Jung, então, de que não existem elefantes individuais, né? A lógica é mais ou menos essa, né? E se você quiser saber da referência, eu não sei qual é o título do vídeo ainda, mas provavelmente vai ser, sei lá, Introdução à Prática da Psicoterapia. Ou o vídeo de ontem, porque eu acho que o Arthur vai postar na ordem os vídeos do Jung. Enfim, mas valeu pela lembrança. Beleza, então, o terapeuta deve renunciar neste caso, ou seja, nos casos em que ele quer lidar com a individualidade, a todos os seus pressupostos, técnicas e limitar-se a um processo dialético, isto é, evitar todos os métodos. E eu tenho a impressão de que todo mundo escuta isso o tempo todo em psicologia, que você tem que abrir mão da teoria. Só que quando o Jung está falando isso, ele está falando sério. Porque eu, por exemplo, tive professores de psicanálise que falavam, não, cada caso é um caso em psicanálise. Você vai construir uma clínica nova para cada paciente. Eu falava, então tá, então o inconsciente existe? Existe. Não, mas peraí, existe repressão? Existe. Não, então não estou construindo nada. Toda a sua teoria, toda a sua pompa teórica continua existindo. Todos os seus pressupostos filosóficos continuam existindo. Toda a sua metodologia para a construção dessa teoria continua existindo. Isso não é fazer uma clínica do zero. Então, quero chamar a atenção que, apesar disso ser muito repetido na psicologia, no caso do Jung, ele está falando sério. Ele está falando, literalmente, você vai abrir mão de todos os pressupostos. Vide, né, a famosa nota de rodapé do capítulo Aspectos Psicológicos da Core, do volume 9/1, que ele vai dizer que, óbvio que arquétipos não existem. Tal qual não existem répteis. E, no fundo, nem elefantes. Mas, enfim, outra discussão. Deixa eu seguir aqui. Então, vamos voltar para o texto. O leitor terá percebido que no início apresentei o método dialético como, digamos, a fase mais recente dentro da evolução da psicoterapia. Ou seja, que abandonar todos esses pressupostos é meio que a grande novidade da psicoterapia que o Jung está trazendo, é a boa nova. É hora de corrigir-me, Jung, não eu, mas enfim, e colocar este método em seu devido lugar. Não se trata de uma mera evolução de teorias e práticas anteriores, mas muito mais de uma renúncia total a elas, em favor da atitude menos preconcebida possível. Em outras palavras, o terapeuta não é um sujeito ativo, mas ele vivencia junto um processo evolutivo individual. Então, o que está pontuando aqui, em palavras mais diretas, é: hello, eu não estou produzindo uma escola de psicologia, eu não estou produzindo mais um ponto de vista. O que eu estou falando é que existem casos em que a gente precisa abrir mão dos pontos de vista que a gente tem. Isso não significa que o Jung não tem os pontos de vista dele. Na verdade, ele tem. Ele trabalha com determinados aspectos, ele atendeu certos pacientes e ele teve que construir determinados conceitos auxiliares para dar conta desses pacientes. Mas o que ele está falando é que ele não arroga para esses conceitos auxiliares que ele produziu o espaço de verdade geral. Para ele, isso que ele construiu para esse caso. Ou, né, do jeito que ele vai comentar no volume 17, quando atendo o senhor X, utilizo da teoria X. Então, certamente existem pacientes psicanalíticos, ou seja, cuja fenomenologia é psicanalítica. Agora, existem pacientes que, quando eu uso psicanálise, quando eu tento usar Adler, quando eu trago outras coisas, eu não dou conta. É nesse momento, e essa é meio que a novidade que o Jung está trazendo, mas essa novidade não é mais uma escola, não é mais um ponto de vista. É, na verdade, a renúncia a esses pontos de vista. Seguimos. Passar aqui uns 3 parágrafos, né? Chegar num outro ponto aqui, na bricolagem que eu estou fazendo para tentar responder. Se o Jung tem um método ou não. Enfim, por isso, fica evidente a necessidade de se mudar totalmente o enfoque em relação às formas mais antigas de psicoterapia. Para prevenir equívocos, quero logo acrescentar que essa mudança de ponto de vista, de modo algum declara incorretos, supérfluos ou ultrapassados os métodos anteriormente existentes. Isso porque, quanto mais o conhecimento penetra na essência do psiquismo, maior se torna a convicção de que a multiplicidade de estratificações e as variedades do ser humano também requerem uma variedade de pontos de vista e métodos, para que a diversidade das disposições psíquicas seja satisfeita. Né? Para quem gosta de Deleuze, está aqui um eco do capítulo Por Vários Lobos, né? do primeiro volume do Mil Platôs, pensando nessa lógica de estratificação. Mas a sacada aqui é muito simples. Né? Então, o que o Jung está falando de maneira muito, muito clara é que, se você não percebeu, ele é freudiano. Mas ele também é adleriano. E ele também é analista do comportamento. Todas essas metodologias são verdadeiras. Todas essas metodologias
podem ser úteis a depender da construção do que está te pedindo o caso. Então, e quanto mais o Jung, em vida, entrou em contato com novos pacientes e, portanto, novos desafios, e entrou em contato com novas teorias e o florescer, né, do mundo acadêmico na psicologia, a conclusão que ele chegou foi de que esses pontos de vista são cada vez mais bem-vindos, cada um deles com determinado nicho, porque partem de hipóteses específicas, servem apenas para casos específicos. E, por ora, isso é muita violência, requeria a qualquer um desses pontos de vista validade geral. Mas, enfim, assim sendo, não tem sentido submeter um paciente comum, a quem não falta nada, a não ser uma boa dose de bom senso, a uma complicada análise de seu sistema instintual, ou até expô-lo às sutilezas desconcertantes da dialética psicológica. Então, não dá para ser mais claro do que isso. O Jung tem um método dialético? Não. Chegou um paciente que está precisando de um pouquinho de direção na vida, qualquer terapia levemente mais diretiva é boa o suficiente. Você não precisa passar por um profundo processo de análise porque você tem 15 anos e está triste porque perdeu a namorada. Se você tem 15 anos e está triste porque perdeu a namorada, provavelmente um irmão mais velho resolveria. Ou um conselho de direção espiritual de um padre. Então, o que ele vai apresentar, e isso vai ser muito, muito explicitado no capítulo 5 do Prática da Psicoterapia, é que a dosimetria e o método, eles vão depender muito da construção que você vai fazer do caso. Eu vou complexificar isso um pouquinho nos meus últimos comentários aqui do vídeo, mas a lógica básica é essa. Então, não, o Jung não tem um método. Na verdade, a proposta dele é de fazer uso de tudo aquilo que foi montado e que existe na psicoterapia, mas saber articular esses diferentes pontos de vista para a construção da clínica para este paciente. Mas é óbvio que existem determinados casos complexos o suficiente em que a psicologia moderna ainda não deu conta. E é só aí que você utiliza o método dialético. Você não precisa do método dialético quando a pessoa está perdida. E só precisa de um pouquinho de direção. Mas enfim, embora os métodos novos e mais diferenciados possibilitem vislumbrar de maneira imprevista as infinitas complicações das relações psíquicas e tenham desenvolvido amplas considerações teóricas a respeito, mesmo assim, eles se limitam ao ponto de vista analítico redutivo. Desse modo, a possibilidade de evolução tipicamente individual fica encoberta pela redução a um princípio comum, como a sexualidade, por exemplo, razão pela qual a fenomenologia da individuação ainda é terra nova e inexplorada. Esse é um capítulo, esse é um parágrafo 12. Um pouquinho mais cripto, mas nada de outro mundo. Aqui o Jung está simplesmente pontuando que da natureza da construção do conhecimento psicológico, ou seja, dele partir de uma fenomenologia individual ou da redução a princípio comum, como o princípio da sexualidade, ou a um princípio comum como toda vivência humana é um comportamento, ou de um princípio filosófico específico como é impossível não se comunicar, uma tautologia simples. É a partir dessas bases específicas e, do ponto de vista filosófico, frágeis, que se constroem os arcabouços teóricos. Então é natural que, se eu construir em cima de pressupostos específicos, seria absurdo que a validade fosse geral. Ainda mais num campo tão variado quanto o da psique humana. Mais ou menos essa construção. Então, nada aqui de muito surpreendente. Então, vamos pular aqui agora para ainda dar uma resposta ainda mais adequada, apesar de que agora, acho que já ficou claro, né, que o Jung não tem um método, para o parágrafo 21, ainda do primeiro capítulo aqui do livro. Vou já para o meio dele aqui. Em todos... deixa eu subir um pouquinho. Vários dos meus pacientes, com pleno consentimento meu, aderiram a esse movimento, enquanto outros se tornaram católicos, ou pelo menos melhores católicos do que antes. Isso aqui é uma referência que eu estou fazendo. Se você quiser conhecer esse caso aqui que ele está falando, está no volume 18/1, terceiro capítulo, Vida Simbólica. É o nome do capítulo, mas é o nome do livro também, em que ele vai receber uma bênção especial do Papa por ensinar cristãos a confessar. E o que ele está falando é muito simples, né? Se eu estou atendendo um paciente que é, do ponto de vista psicológico, verdadeiramente cristão, e o problema que essa pessoa tem é um problema típico da cristandade,
não tem nem por que eu direcionar essa pessoa para psicoterapia. Basta que ela se confesse para o padre. Então, da mesma maneira, você pode substituir a cristandade aqui, né, por um sistema de crença aleatório. Fazer um pouquinho de, né, yoga, por exemplo. Né? Fazer um pouquinho de psicanálise. Por que não? Então, esses sistemas de crença gerais, com frequência, dão resposta suficiente para essa construção. A gente tem que sempre lembrar que a psicologia ela é repleta de antinomias. Então, se no texto do volume 16 o Jung está falando que basta uma solução boa o suficiente para dar conta desse caso, a gente vai ter que ir lá para o volume 12, inclusive tem um vídeo fazendo um comentário desse trecho, né? Acho que o vídeo chama Jungianos, o vídeo aqui da aulas, né? Chama Jungianos são débeis mentais que não sabem levar a colher até a boca. O Jung, é uma citação do Jung, né? E nesse texto ele vai falar o seguinte, da problemática de pavonear-se com a plumagem alheia. Ou seja, de pegar aquilo que é mais exótico, quanto mais distante, mais exótico, mais diferente, né? Então, as pessoas rezam de cor textos da teosofia, buscam qualquer prática budista aleatória, né? Entram num sistema político, num partido político e começam a significar a sua vida a partir disso, encontram uma teoria psicológica que faz sentido interno e agora isso vira, né, o objeto da vida, né, e de desejo de construção da pessoa. Ou seja, as pessoas elas buscam sempre, fora da própria alma, a resposta para as coisas, pavoneando-se com a plumagem alheia. E as pessoas elas não acreditam que algo de bom possa surgir da própria alma. A alma ela é tomada como uma Nazaré que nada tem a contribuir. Então, esse trecho aqui ele precisa ser compensado pelo trecho lá do volume 12. Se o Jung aqui ele está falando, né, como ele vai dizer agora, né, no próxima leitura aqui que eu vou fazer, que a preocupação do médico deve ser o doente e não o curado, ou seja, que a partir do momento que você deu jeito suficiente nesse paciente, não tem por que ficar delongando o processo da terapia, não é todo mundo que precisa participar do doloroso processo de uma análise profunda. A preocupação do médico é o doente, não o curado, uma vez que a pessoa está doente, bora pra frente, vai viver a vida, né? Se o problema do moleque são as notas dele e, sei lá, socializar e ter amigos, vai viver. Esse é o problema, que é a descrição do que é viver a vida. Então, uma vez que a pessoa está curada, não é mais problema do médico. Essa é uma construção. Outra construção é justamente essa de que não adianta muito pavonear-se com a plumagem alheia. A resposta ela vem da sua própria alma. Então, duas antinomias que precisam ser postas uma do lado da outra. Mas enfim, deixa eu voltar aqui para o trecho para a gente concluir essa citação que eu fiz do médico. Então, ou pelo menos melhores católicos do que antes. Em todos esses casos, dispenso o método dialético, porque não vejo razão alguma em fomentar uma evolução individual acima das necessidades do paciente. Se ele encontra o sentido de vida e a cura da sua inquietação e desarmonia dentro do quadro de uma das formas de confissões existentes, seja ela religiosa, seja ela política, seja ela virando um psicanalista, inclusive um credo político, ele mesmo deu esse exemplo, então o terapeuta deve aceitá-lo, aceitar essa resposta genérica. Afinal, a preocupação do médico deve ser o doente e não o curado. Gravem essa frase, a preocupação do médico deve ser o doente, não o curado. Voltem lá no texto Psicologia e Poesia do Jung, no volume 17, em que ele vai dizer o seguinte: a psicoterapia é crime de lesa majestade à ciência, justamente porque aqui é impossível pensar que trata-se de doenças. A gente trata de sujeitos doentes. Porque o sujeito, ele se mistura a sua personalidade com a sua neurose, se apaixona pelo seu sintoma, no caso, por exemplo, de um credo político, né? É difícil diferenciar o que é doença indevida, o que é crença política e o que é a personalidade do sujeito e quem que ele construiu e o projeto de vida que ele tem. Então, não trata-se de doenças em psicologia, e sim de sujeitos doentes. As duas coisas são verdadeiras. Isso é saber sustentar antinomias. É o Jung, neste texto, estar falando que a preocupação do médico é o doente e, pouquíssimos anos depois, né, provavelmente os textos, inclusive, foram escritos na mesma época, dizer que a preocupação é o sujeito doente e não a doença. Essa é a característica que mais diferencia a psicologia
das outras formas de cura. Porque, a rigor, na medicina a preocupação também é o sujeito doente. Mas na medicina, a tendência é que o fenômeno ele seja muito menos matizado, né? A gente gripa de jeitos muito parecidos. Por mais que do ponto de vista filosófico, a especificidade da sua gripe talvez nunca seja sentida por uma outra pessoa, do ponto de vista prático, toda gripe é igual. Toda gripe começa igual, toda gripe é respondida por mais ou menos, né, os mesmos remédios. Então, apesar de, do ponto de vista filosófico, a rigor, serem gripes diferentes, do ponto de vista prático, o médico nem percebe que se tratam de sujeitos doentes. Ele pode ser, né, ingênuo o suficiente para achar que ele está lidando com doenças, ou seja, com aquilo que é geral na experiência humana. Enfim, deixa eu finalizar aqui, né, no parágrafo 25, para terminar de fechar essa resposta de se o Jung tem ou não um método. Seguindo aqui, parágrafo 25. Quando as sessões começam a ficar monótonas e repetitivas, a ponto de sugerir que o processo esteja em vias de paralisação, ou então, quando surgem os conteúdos mitológicos ou arquetipos, esta é a hora de abandonar o tratamento analítico redutivo e tratar os símbolos anagogicamente, ou sinteticamente, o que equivale ao método dialético e à individuação. Palavras difíceis, não vou me dar o trabalho de explicar, leia o texto é ótimo, inclusive Prática da Psicoterapia, é um livro fácil de ler, esse aqui é o primeiro capítulo, super acessível, então não vou falar o que é anagogicamente, sinteticamente, não vou fazer essa diferenciação. O ponto aqui é que, quando as sessões ficam monótonas ou repetitivas, aí eu lanço mão do método dialético. Então, aqui fica muito claro, o Jung tem como método o método dialético? Não. O Jung utiliza-se de tudo quanto é tipo de referencial, a depender do caso do paciente. Agora, no momento em que você ficou travado, no momento em que a teoria, no momento em que as respostas genéricas não dão conta, e para os pacientes que você escolheu levar até esse ponto, aí você emprega o método dialético. E o último comentário que eu preciso fazer, só para confundir a cabeça de vocês, é o seguinte. Note que eu falei, o paciente que você escolheu levar até esse ponto. Porque, de novo, aqui no volume 16 é prática da psicoterapia, são dicas práticas. Na prática, você não precisa, novamente, fazer uma profunda análise do inconsciente do problema amoroso do adolescente. Regras gerais resolvem isso. Agora, a rigor, todo caso é infinitamente complexo. Então, por mais que eu possa tratar o caso como um caso simples e, na posição de médico, dizer que esse sujeito já está suficientemente curado, né? Esse moleque já está suficientemente curado, tá, talvez ele não olhe no olho, talvez ele não converse com as outras pessoas direito, tá, mas assim, ele é só um moleque esquisito, tá bom o suficiente, pode ir socializar com as outras crianças, eu fiz o meu papel enquanto médico. Apesar de que essa é uma possibilidade do ponto de vista prático, esta é uma decisão ética do analista. É você que escolhe aprofundar ou não num caso, porque todo caso é infinitamente complexo. Então, aqui ele está apresentando como se existissem casos complexos e casos simples, você dá uma solução simples, mas a rigor, né, e a gente vai encontrar isso em vários outros trechos do Jung, né, não vou nem citar, porque vou citar, esse é um texto um pouquinho mais difícil, mas enfim, a rigor, é você que escolhe simplificar o caso, é você que pega a complexidade, acumula ela, violenta ela um pouco, amarra ela um pouco, para que a sua teoria encaixe bem o suficiente ali, no caso. Mas às vezes, essa é sim a posição correta e razoável, porque, igual o Jung colocou aqui, e de novo, isso é também verdade, ao médico cabe apenas curar o paciente, e não provocar a transformação mais profunda possível.